Seja muito bem-vindo ao Em Foco, o programa de debate da Regiões TV. Hoje, em foco estão os jovens e o país. Estamos na Fundação da Juventude, no Palácio das Artes, e em jeito de balanço, queremos saber hoje o que pensam, o que preocupa e o que estimula os jovens portugueses. Recordo John Kennedy: não perguntes o que pode fazer por ti o teu país, pergunta antes o que podes fazer tu por ele. Uma frase que marca a vida de muitos de nós e que hoje bem pode servir de ponto de partida para este debate aqui na Fundação da Juventude. Antes de mais, agradeço à Fundação da Juventude e à Casa das Artes, no seu belíssimo Palácio das Artes, e também aos meus convidados. Antes de mais, José António Moreira da Silva, da Administração da Fundação da Juventude, nosso anfitrião. Muito obrigada por nos ter recebido tão bem, tão simpaticamente, aqui no Palácio das Artes. Agradeço também à Fernanda Costa, jovem licenciada em Comunicação Social, ao Rodrigo Ferreira do Amaral, que está a estudar Direito na Universidade Católica, e deste lado o Pedro Rocha, que é um homem ligado à engenharia e ao jornalismo, portanto o Pedro Rocha, e também a Teresa Poças, que é uma jovem, muito jovem, mas que já escreveu coisas muito bonitas, que vamos saber aqui quais ao longo deste programa. Junto a todos, quero agradecer a vossa presença aqui e realmente, já agora gostava de vos dizer, chegar a sexta-feira sem o tostão no bolso, não tem mesmo graça nenhuma. Vejam a reportagem da Catarina Silva, do Tiago Tavares e do Rolfo Correia, com uma ajudinha do Boss AC. Tantos anos a estudar para acabar desempregado, ou num emprego da treta mal paga e receber uma gorjeta que chamam salário. Não tirei o curso superior de otário. Não é a falta de empenho, querem que aperte o cinto mas nem calças tenho. Ainda ao mês vai a meio, já eu estou aflito. Ao meio fazias-me era rica em vez de bonito. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. No bolso não trago um tostão. Alguém me arranja emprego bom, 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 bom. Já, 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 já. Ser jovem é uma condição que atualmente se demonstra muito difícil. É um tempo de vida incerto, com uma grande pluralidade de experiências e percursos. No contexto económico e social, os desafios têm vindo a aumentar cada vez mais em Portugal. Quando questionados sobre as principais dificuldades que o país coloca aos jovens, as respostas são unânimes. Quais as principais dificuldades que o país coloca aos jovens hoje em dia? Acho que hoje em dia a maior dificuldade que os jovens podem encontrar é o desemprego, e acho que o governo não deve fechar os olhos a essa situação, deve arranjar medidas que estimulem a criação de emprego e que os jovens não tenham de emigrar e sair do país. A procura de emprego, que com a crise torna-se bastante limitado, as dificuldades às famílias para conseguirem pagar os estudos aos seus filhos e, consequentemente, a qualificação dos trabalhadores nestes países poderá decrescer se a situação não inverter. É o emprego, porque os jovens, alguns estudam, são licenciados e depois não temos portas, não temos coisas para trabalhar, não temos nada para poder continuar. O futuro obriga-nos a ir para fora, a emigrar à procura de melhores condições. Sem dúvida que o desemprego. Desemprego. A palavra balou-se na boca dos jovens. Em Portugal, segundo dados do Eurostat, 35,4% dos jovens com menos de 25 anos não têm emprego. Desde 2008, cerca de 43 mil jovens não conseguem empregabilidade. Desses, cerca de 33 mil ficaram desempregados nos últimos 12 meses. A taxa de desemprego fixou-se em 15% em fevereiro do presente ano civil, número nunca antes registado na história da democracia portuguesa. A visão dos jovens acerca do país não é consoladora, mas alguns ainda têm esperança e dão alguns exemplos para contornar o desemprego e a crise. Como é que vê o nosso país atualmente? Vejo um país em dificuldades, mas que tem recursos e tem possibilidades de dar a volta. Acho que se encararmos o futuro com uma perspectiva positiva e se apostarmos naquilo que temos de bom, como a agricultura, acho que temos possibilidades de superar esta crise. O país está a atravessar várias dificuldades, mas há sempre maneira de dar a volta, como apostar em setores-chave que não têm sido explorados corretamente, como a agricultura, que tem
sido posta de lado pelos governantes, basicamente. Muito mal, não há saídas, não há soluções, soluções que há é ir para fora, portanto, de momento não será dos melhores países. Desemprego, nesse aspecto vejo mal, mas acho que as coisas vão melhorar, assim, a longo prazo, bem a longo prazo, mas acho que vão melhorar. Atualmente estamos a passar por um período de crise, mas depende das pessoas, porque há sempre aquelas pessoas que têm sempre as posses e depois há sempre os que têm de se limitar ao existente com ajudas ou por outros meios. O futuro mostra-se incerto e nada risonho para os jovens portugueses. Emigrar e procurar novas oportunidades são algumas das alternativas que os jovens encontram para solucionar o problema do desemprego. Outros acreditam que a situação do país possa ainda reverter-se. Qual é que vai ser o futuro dos jovens? O futuro dos jovens acho que é superar a crise. Acho que é a nossa missão. Se a situação se inverter, a taxa de desemprego dos jovens poderá crescer, mas se não inverter, acho que a imigração era a solução. Depende do que eles pretendem fazer em relação ao futuro, se pretendem lutar por um futuro deles ou não, eu gostava de acreditar que sim. Pois é procurarem nesta altura, procurarem outros sítios, outros países. Acho que é o melhor que têm a fazer neste momento. Hoje em dia está mau, não é? Porque a nível das dificuldades económicas e o desemprego, não têm as colocações onde querem, então têm de se sujeitar a coisas que não gostam tanto. Portugal ocupa neste momento o 5º lugar da União Europeia com a maior taxa de desemprego. Um cenário pouco positivo que, ao juntar-se à crise, leva os jovens a procurar outras alternativas, muitas delas fora do país. É claro que chegar a sexta-feira sem um tostão não tem graça nenhuma. Moreira da Silva, muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui na Casa das Artes, da Fundação no Palácio das Artes, na Fundação da Juventude. E eu gostava que me dissesse, você que é um homem que tem tanto conhecimento dos rapazes e das raparigas, dos problemas e das necessidades deles, o que é que marca hoje estes jovens que aqui estão e muitos outros, com certeza, que estão a ouvir neste momento o Enfoque da Regiões TV? Muito obrigado e quero agradecer terem escolhido, de facto, a Fundação da Juventude e o Palácio das Artes para o Enfoque estar uma vez mais em foco. E respondendo verdadeiramente à sua questão, eu penso que a juventude de hoje, isto é a minha perspectiva, porque já sou jovem há mais tempo que todos eles, mas eu penso que a grande questão que hoje se põe é o afastamento da juventude das questões políticas. No meu tempo, desde muito novo, comecei a participar em movimentos associativos e penso que hoje a juventude está muito arredada dessas questões, não lutando pelos seus interesses. E imagino que haja questões políticas ou partidárias que afastam os jovens dessas questões, mas gostaria de ver esta juventude mais empenhada, mais revolucionária, mais ativa, tomando em mãos a defesa dos seus interesses. De facto, não vejo esse empenhamento e vejo, obviamente, os jovens a afastarem-se de uma ferramenta que é fundamental, que é participarem ativamente na política do país. Mas isso não acontece, com certeza, Pedro Rocha, por acaso. Da sua opinião, porque é que os jovens têm afastado tanto, não apenas da política, mas até dos movimentos associativos e tudo que aglomera a juventude e que tem dado força em muitos sítios para transformar a realidade social? Sim. É assim, no fundo, na minha opinião, a juventude tem-se afastado e vai-se afastando ao longo do tempo da política, talvez por não se rever no sistema político. Claro que não se pode mudar tudo de um momento para o outro, mas é um facto que para um jovem muitas vezes é muito desanimador ver toda a gente dizer que é preciso fazer ou tomar uma determinada medida e ver um governo não tomar essa medida. Eu penso que isso, em certa medida, para continuar em medida... Vamos começar já neste programa hoje, em foco a falar, a pôr nome às coisas. Que medida muito concreta que você está a pensar? Não, um exemplo. Por exemplo, neste momento fala-se muito de que é preciso reforçar a nossa competitividade. E para isso a maioria dos especialistas, pelo que tenho lido, apontam que a solução seria um corte na taxa social única, portanto, para baixar, digamos assim, o custo do trabalho. Se realmente isso é assim apontado por tanta gente como uma medida que pode de alguma maneira relançar a nossa competitividade, porque neste momento não há possibilidade de baixarmos a nossa moeda, como fizemos noutras alturas com o escudo, como sabemos estamos no euro, e se realmente isso é uma medida, mas isto é um exemplo, não é? Mas uma das que me ocorreu agora, se realmente é uma medida apontada por tanta gente e se de facto vai fazer tanto efeito, porque é que não a tomam?
como por exemplo agora... Vocês querem dizer muito concretamente que o custo do trabalho ainda é muito elevado, nomeadamente para os empregadores, se eu bem entendo. Não, é assim, isto é a medida, pronto, que muitos especialistas, não sou eu que estou a dizer porque não percebo dessa situação, mas muitos especialistas apontam como sendo uma medida crucial para que o país reforce a competitividade. E então, se realmente é assim tão crucial, porque é que não a tomam? Portanto, voltando atrás, porque é que nos governos anteriores não tomaram certas medidas de austeridades que agora são tomadas e que realmente são necessárias e que se já sabia que eram necessárias naquela altura, porque é que não as fizeram? Eu acho que isso é uma coisa que de facto vai afastar muito os jovens da política, porque enquanto os jovens não virem na política se calhar um reflexo daquilo do fazer e do andar para a frente, não é? E em vez disso verem pessoas ali a discutir horas e horas e sem tomar uma medida concreta, sem fazer algo que realmente tenha um impacto na sociedade e que toda a gente aponte como sendo crucial, isso vai afastando cada vez mais os jovens da política. E depois, também, se calhar, mesmo os próprios partidos políticos e as próprias associações, muitas vezes estão muito fechados. Estão longe da realidade. Sim, sem dúvida nenhuma, estão muito fechados. Muitas vezes só estão virados por uma elite de jovens, digamos assim. Portanto, para jovens que já cresceram naquele mundo, que se calhar os pais já eram daquele mundo, os familiares e assim, e não se preocupam em captar... Hereditária, quase dinástica, não é? Exatamente, quase dinástica mesmo. Portanto, não se preocupam em captar, se calhar, ou captar o interesse, acima de tudo, de outros jovens que não estivessem ligados à política desde logo, que, sei lá, mesmo nas associações, isso nota-se muitas vezes. Há uma associação que está a desenvolver um determinado projeto, mas eu quero ir ajudar essa associação e se calhar não posso. Porquê? Porque muitas vezes há limitações e porque só entraram aqueles 5 ou 6 que foi quem formou e não há lugares para mais e é muito complicado. Acho que até aí se nota um pouco, no associativismo também, nota-se um pouco aquela típica cena portuguesa de tudo ser um pouco complicado. Tudo ser complicado, Rodrigo Ferreira do Amaral. Ou não? E há um exercício que eu vos peço hoje a todos que aqui estão. Falámos em coisas muito concretas. Ele disse aqui uma coisa que me parece que é aquilo que novos e menos novos, todos achamos, é que se fala muito e se vai pouco ao coração das coisas e se faz pouco. O que é que o Rodrigo acha que é absolutamente necessário? Vamos falar em coisas muito concretas. Eu estava a ouvir o Pedro e estava com atenção. Eu fui dirigente associativo durante 2 anos no secundário e atualmente também exerço funções associativas na Católica, na Associação de Estudantes de Direito. E desde cedo me interessei pela causa pública e participar em política e fiquei feliz por ouvir a frase de Kennedy e também tenho aqui uma que traz mote para este debate, que Kennedy dizia que ninguém andou demais para participar na causa pública. Eu acho que isso é importante, todos nós jovens tenhamos essa consciência. Agora, em relação ao que o Pedro dizia de as associações fecharem ou serem elitistas Sim, associações de estudantes, eu acho que começa por aí, a participação cívica dos jovens, começa nas associações de estudantes. É algo que tem que partir de alguém, por exemplo, que tenha ideias, não é? Que tenha um projeto e a partir daí tentar agregar o máximo de estudantes, neste caso, à volta desse projeto. Rodrigo, deixa-me pôr-lhe uma questão. Um dos aspectos que se refere recorrentemente em Portugal é que, por exemplo, a nível do sindicalismo, as pessoas estão um pouco afastadas dos sindicatos. A nível das associações de estudantes, há um maior ou menor interesse, por exemplo, com a atual situação de dificuldade que o país passa. Qual é a sua percepção? As pessoas juntam-se mais, ajudam-se mais, ligam-se mais ou estão mais afastadas e acham que já nada vale a pena? Eu acho que a tendência é afastarem-se cada vez mais. E eu, comparando com, por exemplo, os anos 80, os anos 70, logo pós 25 de Abril, que aqui o Moreira da Silva falava, acho que antigamente as pessoas, a vossa geração, digamos assim, quando tinha a nossa idade, tinha muito mais interesse em participar porque sentia que o seu contributo ia ter resultado. E nós neste momento não sentimos isso, a maior parte dos jovens não sentem isso, a causa pública não... Por que não? Olha, deixe-me dar-lhe um testemunho direto, dizer-nos exatamente, você está a dizer uma coisa, eu lembro-me tantas vezes do meu pai, de quem tenho muitas saudades, de me dizer muitas vezes, pois é, vocês insistem, mas isto é sempre a mesma coisa, geração a geração, isto insiste-se no mesmo. Essa postura, nós não podemos se calhar pensar é que, pronto, isto vai ser tudo na mesma, não é? Não, exatamente, não podemos pensar isso, eu acho que é em casa que isso deve ser fomentado, ou seja, é dentro da família que os pais e os avós têm que sensibilizar os filhos, os netos,
para começarem a participar e a ser úteis ao país, pegando também na frase que disse há bocado. Vai muito daí, tudo vai do berço, de alguma maneira. Exatamente. Que não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com a origem, com a formação. Exatamente, com o verso e com a modéstia e com a frontalidade das pessoas perante o seu país, e porque têm realmente um dever a cumprir. Não é? Pertencemos todos a este Estado, temos que responder perante ele. Agora, pegando na sua questão inicial, acho que é por parte da política, por parte dos políticos, que se afastam também dos jovens, não são os jovens que se afastam da política, porque há muitas vezes não convém aos políticos ouvir os jovens, ou porque são muito reacionários, ou porque acham que ainda não têm maturidade suficiente e experiência suficiente para os enfrentarem. E por isso acho que em Portugal, e não só, no resto da Europa e no mundo, e esta crise também é um bocado isso, é uma crise de valores, não é? Que enfrentamos, há uma falta de comunicação entre gerações. Não é? Nós neste momento temos a geração que está no poder, que já mudou, agora já é um ciclo novo, após estas eleições, que é a geração, digamos, já dos nossos pais, que calhar não tanto, mas de geração de 40 anos, digamos assim. Depois temos a nossa geração, que está entre acabar uma licenciatura e ir para o mercado de trabalho. Importância. Vamos falar disso aqui ao longo deste programa. E depois há a geração dos nossos avós, que olham para tudo e que também, se calhar, estão um bocado desiludidos com o panorama em que estamos. Porque também viveram durante 48 anos sob fascismo, veio 25 de Abril, que trouxe uma esperança, apostaram tudo, deram liberdade aos filhos e, entretanto, viam os netos já alargarem tudo o que tinham. O que lhes foi dado pelos pais ou pelos avós. E, uma versão completa de valores, daquilo que enquanto os meus pais tentavam que eu tivesse, por exemplo, um futuro melhor e umas circunstâncias melhores, e há sempre uma tentativa de melhoria de vida, hoje aquilo que eu espero dos meus filhos é que eles não piorem, e acho que estou a ser profundamente realista. A Teresa é a minha mais jovem convidada, ligada à escrita. Que importância tem a família, o meio familiar, em tudo isto que estamos a falar? Nesta ligação dos jovens com a vida, com a ação política, com a ação social, de uma forma geral? Ainda bem que fez essa pergunta. Eu ainda estou no ensino secundário e por isso só posso falar acerca dos jovens mais jovens. E aquilo que eu tenho reparado é que esta crise provocou uma separação de dois grupos de jovens. Ou melhor, três. Por um lado, uns tornaram-se mais competitivos. Denoto uma grande competitividade nos jovens e uma grande força em conseguir obter resultados. E acho que é muito impulsionada pelos pais. E reparo que esses jovens que conseguem obter muito bons resultados, atenção, não quero criar um estereótipo, mas reparo que esses jovens acabam por se afastar das questões sociais, acabam por ficar focados naquilo que aprendem na escola, para seguir áreas científicas que supostamente lhes concedem um futuro quase certo e acabam por se afastar da política e das humanidades. E eu acho que também essa questão das humanidades não trazer futuro também afastou um bocado os jovens das questões sociais. Das ciências e tal, estão a falar de uma coisa e eu estou admiradíssima como é que a minha mais jovem convidada pensa nestes termos, ainda bem que pensa assim, porque de facto o quase abandono, o quase considerar-se um luxo à área das humanidades afasta muitas pessoas também das questões sociais. Acho que afasta as pessoas das questões políticas. E depois, para concluir, acho que também, por outro lado, há um grupo de jovens que está frustrado e que acha que já não vale a pena. Reparo que as pessoas dizem, não arranjo emprego e não vale a pena estudar, não vale a pena me esforçar, porque o futuro vai ser igual para todos. E por outro lado, acho que também houve jovens que acabaram por ter mais interesse na política. Por sempre que há uma situação de alvoroço, uma situação que toma tanto tempo na televisão e na conversa familiar, obriga as pessoas a quererem formular uma opinião. E eu reparo que os jovens, tenham uma opinião bem ou mal formulada, também querem ter uma opinião acerca da política. Eu bem reparei que na altura das eleições, todos os jovens tinham uma opinião. Notava-se que vinha de casa, que vinha dos pais, que era um discurso já feito. Mas queriam ter opinião, queriam intervir.
mesmo que não soubessem fazer, que não tivessem opinião própria, acho que sempre que há uma situação de alvoroço as pessoas têm essa necessidade de fazer parte disso. A questão é que tudo não passa de bitites, digamos assim, as coisas ficam um bocado por aquilo assim mesmo. O problema é ficarmos por aí. Teresa, eu já vou continuar a falar contigo, mas eu gostava que a Fernanda é uma jovem licenciada, a minha colega também nas regiões TV, está lá a fazer um estágio de jornalismo, mas a Fernanda é uma rapariga muito atrevida, estava aqui em Portugal, foi para a Suíça. Eu quero que tu me contes um bocadinho como é que foi esse percurso de ir para a Suíça, que atrevimento foi este e como é que tu, uma pessoa que esteve lá fora e que viu uma realidade bem diferente desta nossa, vê as coisas agora em Portugal. Bom, tudo começou quando, basicamente pela situação de Portugal estar como está. Eu cheguei a uma altura em que fiquei desmotivada, não queria sequer acabar a licenciatura, porque não via futuro no curso que eu estava a tirar. Chegou a altura do verão, em que toda a gente estava a fazer programas para ir de férias, e eu não tinha dinheiro para isso. Eu pedia dinheiro aos meus pais, não havia qualquer orçamento para me darem para eu ir de férias. Então eu entreguei currículos nos shoppings, nas lojas, em tudo que era lado, ninguém me chamava, nem resposta nem recado, como se costuma dizer. Então eu tomei a decisão de ir para a Suíça, juntar dinheiro para vir acabar a licenciatura e eventualmente se visse que a situação que melhorava, e foi o que eu fiz. Eu liguei para um amigo meu que estava na Suíça, perguntei se ele me dava casa e ele aceitou. E eu fui para lá, mas também a situação na Suíça também não está fácil. Eu tive meio ano sem arranjar emprego e arranjando trabalhos esporádicos, aqui e ali. Cheguei a ter lá uma altura que andava na rua, queria comprar uma maçã, nem dinheiro tinha para isso. Não desististe? Não desisti. Continuei a lutar, procurei e depois arranjei um trabalho num restaurante, que não era no fundo não era aquilo que eu queria, mas era o que me dava dinheiro para eu lá estar. E assim foi, fiquei lá a trabalhar 2 anos e meio, fui juntando algum dinheiro, depois com a pressão da minha mãe, que ela queria muito que eu acabasse o curso e que no fundo é uma mais-valia ter uma licenciatura, eu resolvi voltar para Portugal para terminar o curso, consegui juntar algum dinheiro para o fazer às minhas custas e não sobrecarregar os meus pais com essas despesas. É o que se chama uma mulher de armas, esta que aqui temos, como aliás várias pessoas... Há aqui uma questão que a Fernanda levanta, que eu gostava que vocês me dissessem, o Rodrigo, começava por si, gostava que me dissesse, é assim, a Fernanda não teve problema nenhum em estar a trabalhar, estar a estudar comunicação social, o sonho da vida dela ser jornalista e não se importou rigorosamente nada, como aliás muita gente nova hoje não se importa de trabalhar num restaurante. Acha que hoje de facto há uma abertura diferente? As pessoas mais velhas se calhar não se sujeitavam tanto a isto? Aí tem que haver. Eu próprio também já trabalhei num restaurante, já apanhei pera, por exemplo. Já vou fazendo vários trabalhos temporários. Há uma abertura diferente, as pessoas têm uma cabeça diferente, porque é isso, nós somos obrigados a isso, porque repare, se queremos ganhar dinheiro, temos que arranjar qualquer coisa, não é? E nós também, a nossa condição de jovens, ainda há bocado falava sobre isso com o Pedro, também lá em baixo, a nossa condição de jovens também possibilita-nos isso e o empregador também está à espera da nossa parte disso. Portanto, é um bocado troca por troca, ou seja, nós estamos dispostos é óbvio que tem que haver determinadas condições, não nos podemos ser explorados, mas temos que estar flexíveis, temos que nos sujeitar ao que nos for oferecido, em troca de dinheiro. Portanto, se nós queremos, por exemplo, pagar o nosso curso, não sobrecarregar os nossos pais, que isso é uma atitude de louvar, ainda por cima ir para fora do país, sair da comodidade de estar em casa. Sem saber a língua, completamente perdida, que as pessoas falavam para mim, eu conseguia entender o que eles me diziam. Que língua é que fala? Francês ou alemão? Francês. Eu estava na zona de Lausanne, em que se fala francês, mas era muito difícil entender o que as pessoas nos diziam, mas não conseguir responder, ficar ali completamente perdida. Tinha andado sempre com alguém que sabia falar o francês para me ajudar, mesmo em entrevistas de trabalho, por isso é que eu nunca consegui arranjar nada assim mais interessante, porque não sabia a língua. Então, ir uma pessoa comigo a uma entrevista falar por mim, não é de todo o ideal. Mas pronto, arranjei um trabalho, mas foi num sítio português, que depois, durante esse tempo, me deu a oportunidade para eu aprender a língua, e depois tudo o que eu aprendi foi vendo televisão, ler o jornal, falava em casa, porque pedia que as pessoas lá em casa falassem francês comigo para eu começar a ganhar aquela genica de falar o francês. E assim foi, não que seja completamente expert ainda no francês, mas vou-me desenrascando.
A história repete-se, Moreira da Silva. Estas coisas não são assim, afinal, tão diferentes de quanto eram algumas gerações atrás. Você foi o homem que esteve ligado sempre ao associativismo, até aos jovens agricultores. Se tivermos tempo, ainda vamos falar disto no programa. Porque, de facto, hoje estas coisas do trabalho, aqui, ali ou acolá, cada vez são mais voláteis, cada vez as pessoas têm que procurar para outros sítios, não é? Sem dúvida. Houve uma corrente aqui há uns anos atrás em que as pessoas se deviam especializar em algo e penso que hoje os jovens, essencialmente esta juventude, têm que ser, de facto, polivalente e têm que aceitar aquilo, com dignidade, obviamente, mas aceitar aquilo que aparece. Ainda quando estava a ser maquilhada, sei que estava uma engenheira do ambiente maquilhar-me e entramos em conversa. Mas é isso mesmo. Mas eu penso que a postura da juventude não é essa. O que não significa que aqueles que estão aqui têm, de facto, uma vivência completamente diferente. Mas eu queria acrescentar alguma coisa só para encerrar a questão política. No meu tempo, quando me lanço no associativismo, eu recordo que havia um Ministério da Juventude. Eu penso que temos perdido muito, porque hoje existe uma Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, que é mais desporto que juventude, onde se fala essencialmente do desporto, e o desporto em Portugal é futebol, não é? Como todos sabemos, e lamentavelmente é possível... Estou a gostar muito de ouvir, é uma definição claríssima das coisas. Não, a realidade, porque hoje, enquanto administrador da Fundação da Juventude, que deve servir a juventude, nós temos essa preocupação que o jovem hoje, quando bate à porta da Fundação, e não precisa bater à porta porque as portas estão abertas, claro, mas nós tentamos sempre encaminhá-lo na perspectiva de arranjar emprego. A empregabilidade é a nossa primeira grande chave. Até porque não é, digamos, não é propriamente a função da Fundação da Juventude arranjar emprego, mas enfim, é ensinar a pescar. Ensinar a pescar, exatamente. Contratar as empresas, fazer uma série de promoções através de concursos em que as pessoas dão-se a conhecer e, obviamente, alguém os vai apanhar, porque os bons são sempre apanhados. Agora, a grande questão... Da Secretaria de Estado da Juventude e do Ministério da Juventude. Eu acho que os nossos governantes sucessivos, no pós-25 de Abril, utilizam sempre a bandeira da juventude no período eleitoral, mas rapidamente, no outro dia, esquecem a juventude. E esta juventude... Estas promessas em tempo eleitoral, é melhor nem falarmos nisso, não é? Porque isto um mês depois as coisas mudam de tal maneira... Mas não é possível continuar a alimentar um sonho, porque os jovens depois saem todos arreliados, frustrados, porque a própria família que investiu, como dizia muito bem, os pais têm sempre a esperança que o filho tenha uma vida melhor. Uma vida melhor. E isso é mais que lógico e ilícito. Agora, eu acho que, politicamente, isso não tem acontecido, portanto, os governantes não têm conseguido entender a juventude atual, que não é uma juventude de Portugal, é a juventude da Europa. Mas nós temos, neste momento, aliás, no anterior governo também, temos governantes que não são assim pessoas com tanta idade. Até há quem diga que os velhos devem ir todos para o museu, mas não é o caso. Porque nós temos governantes, até bastante jovens, que enfim, que naturalmente deveriam, pelo menos, à partida, compreender melhor estas coisas, não? Eu não ficaria bem comigo mesmo se não dissesse que o homem atual do primeiro-ministro, o Passos Coelho, e o homem da oposição, o António José Seguro, nos iniciámos ao mesmo tempo no associativismo. Pois, o senhor conhece-os bem, não é? Exatamente, não. Na altura havia uma coisa chamada o Conselho Nacional da Juventude, onde organizações empresariais, como eram os jovens agricultores, os jovens empresários, tinham assento, e os políticos estavam lá. E já naquela altura eles iam pondo em prática aquilo que no futuro vieram a ser, essencialmente, homens da política. Mas eu penso que, não sei se é por esquecimento, se é por outras preocupações, que eles não têm dedicado ou não têm posto em prática muito daquilo que discutiram há 20 anos atrás e que podiam hoje utilizar esse tipo de ensinamento para enquadrar esta juventude toda. Porque, em rodapé, eu acho que ainda existe uma grande confusão entre o que é a educação e a formação. Falámos há bocado. Eu penso que a família é que tem a obrigação de educar as pessoas e a escola tem a obrigação de formar. As pessoas acabam o seu curso de engenharia e não dizem eu eduquei-me em engenharia agrícola, dizem eu formei-me em engenharia agrícola. Agora, a determinada altura, fruto desta revolução na sociedade, passou-se um bocado a desresponsabilizar a educação dos pais, porque a mãe também tem emprego, porque o pai sai de manhã, porque os filhos vão para o infantário, e penso que esta
desrelação da sociedade está a gerar este confronto, e já aqui foi referenciado, de um choque de gerações. Para acabar, e eu hoje tenho filhos, e eu hoje vejo os meus filhos a regressar à casa dos pais, precisamente... Que é uma coisa extraordinária, não é? Quer dizer, os filhos saíam de casa pelos 20 e poucos anos, hoje começam a regressar porque não têm condições de trabalho. Nós já daqui a pouco já iremos falar da questão do emprego, que é, de facto, uma questão fundamental, mas, Teresa, eu gostava que me falasses também deste aspecto, da articulação dos jovens com a família, de ti com os teus pais, muito concretamente. Como é que é? Há, de facto, e por acaso o pai da Teresa até está aqui a assistir ao nosso programa, mas há, de facto, uma relação muito próxima com a família, ou os pais têm tanto trabalho, quando são pessoas ainda por cima com afazeres muitíssimo importantes, os pais conseguem acompanhar, por exemplo, a escola? Quem é que é a ver as tuas coisas da tua escola? O teu pai ou a tua mãe? Não, é assim, os meus Tenho pais, que perguntar isto. Os meus pais nunca foram muito preocupados a esse ponto. Eles sempre... Eu sei que tu és muito boa aluna, mas isso também, enfim. Não, eles sempre tentaram acompanhar naquilo que puderam, mas nunca chegaram à minha beira a perguntar o que é que eu tinha que fazer naquela tarde ou quais eram os meus trabalhos de casa. E eu acho que isso aí é bom. Acho que muitos dos meus colegas perderam um bocado a independência porque os pais começaram a preocupar-se mais. E por um lado isso é bom haver preocupação dos pais, mas por outro lado os filhos acabam por perder a independência, acabam por perder esse impulso natural para o fazer. E eu, pelo menos, acho que os meus pais sempre tentaram ser equilibrados. Nunca me obrigaram a estudar e acho que faziam isso também para eu ter a minha própria independência, mas também se preocupavam. É óbvio que eu acho que os pais se devem preocupar e, como eu já disse, apesar de se falar num afastamento dos jovens com a família, eu reparo que os pais continuam a ter muita influência nos filhos. Não peço apenas, peço o teu testemunho, não apenas da tua família, que é uma família estruturada, mas tens com certeza muitos amigos onde as coisas não são exatamente assim. Até que ponto é que o peso da família, a estruturação da família é absolutamente decisiva ou não? Gostava de saber a tua opinião. Não, eu acho que a estrutura da família é absolutamente decisiva. Como eu ainda há um bocado disse, eu já reparei que os pais mais competitivos acabam por passar também essa competitividade pelos filhos. Repare também que existem pais um pouco frustrados por não terem conseguido alcançar os objetivos e acabam por encarregar os filhos para conseguirem alcançar sonho, não é? aquilo que eles não conseguiram. E depois há sempre os pais mais liberais que acabam por deixar que os filhos façam o que eles querem e isso... Lá está, eu não sou a favor da extrema supervisão, mas também não sou a favor da extrema liberdade. Os teus pais dão-te tudo o que tu queres? E já estou a falar com uma mulher, já não é uma menina que me está aqui a responder. É assim, eu nunca tive dificuldades, nunca posso dizer que tive. Não quero as coisas nesses termos, mas independentemente de não teres dificuldades, uma coisa é tu quereres isto, aquilo e aquilo outro. Queres uma roupa de marca, uns sapatos de marca, os teus pais dizem assim, tens que merecer. Isso não se verificou? Sim, claro. Eu, quando era pequena, mesmo tendo certos benefícios, se calhar não tinha tantos brinquedos como os meus colegas. Sempre reparei nisso, aliás. Se calhar com mais dificuldades, mas que tinham tudo indiscriminadamente. Sim, sempre reparei. Quando eu era mais nova, agora não. Agora começo a perceber que as pessoas estão mais cautelosas sempre que vão às compras e assim. E reparo que os meus colegas já não têm tantas coisas como tinham antes. Mas quando eu tinha por volta de 5, 6 anos... E ficam tristes por causa disso? Ficam-se frustrados por causa disso? Ficam um bocado, porque custa perder aquilo que já tivemos. Quando nós nascemos e somos habituados a não ter, é mais fácil do que estarmos habituados a ter e depois perder. E eu lembro-me de quando era pequena, todos os meus colegas tinham tudo aquilo que queriam, havia muito mais facilidades. E agora, metade desses que tinham acesso a tudo... Já não têm tantas facilidades e isto aqui começou comecei a reparar por volta de há 3 anos, mais ou menos, 4. E acho que também houve uma grande queda da classe média alta, digamos. E acho que noto que para os jovens é complicado perderem aquilo que já tiveram. Estamos a falar com uma menina ainda muito jovem, mas vocês estão todos aqui também muito jovens. De qualquer das maneiras, sentiu-se muito estas dificuldades do último ano, porque as coisas começaram a sentir-se há 2 ou 3 anos atrás, mas é de facto no último ano que há uma quebra brutal do poder de compra em Portugal, que há uma transformação completa da vida.
muita gente tem que entregar casas. Eu não imagino, não quero imaginar, mas muitos dos espectadores que estão a ver este programa do Enfoque, de certeza que sabem o que é perder uma casa, ter que entregar uma casa ao banco. Como é que isso tudo alterou completamente a forma de viver e os anseios de quem é mais novo em Portugal? É assim, isso até remete um pouco para o que há pouco eu e o Rodrigo falámos lá fora, que era as pessoas antigamente tinham muito, portanto, gastavam acima das possibilidades. Ou seja, as pessoas ganhavam 600, gastavam 600, tinham despesas fixas de 600, ganhavam 1000, tinham despesas fixas de 1000, e acho que isso é muito errado. É assim, nós, acima de tudo... Continua-se a ver as pessoas a fazerem créditos para irem de férias, para... Continua a haver, mas já não há tanto até esse incentivo do crédito ao consumo também. Mas, e daí, não é? Muitas casas foram entregues e não só. Mas pronto, continuando o que estava a dizer, não é? As pessoas deviam se habituar, na minha opinião, se calhar, a gastar uma porcentagem do salário, porque depois, se por algum motivo perderem uma parte do salário, continuam, para além do que já pouparam, estão habituados àquele valor, não é? Pedro Rocha, peço desculpa te interromper, mas sim, é assim, eu espero bem que toda a gente em casa esteja com muita atenção ao que este rapaz está a dizer, porque isto foi aquilo que me ensinaram, se calhar também assim, Moreira da Silva, que é preciso não gastar o salário todo. Pois, a mim infelizmente ensinaram isso e eu tive que perceber isso. Ora, também, nem mais, porque... isto se calhar até foi aprendido um bocadinho quase que à força e à pressão, ultimamente, sim, não? É assim, é aquela coisa, se nós recebemos, isto vamos fazer assim, imagina que eu voltava a ter 10 anos ou qualquer coisa, se me dão 100 escudos por dia e eu gasto 100 escudos por dia, quando me derem 50 escudos vai ser uma chatice. É mesmo assim. É que isto era rigorosamente, era o que eu fazia, porque, por exemplo, o meu pai dava-me 100 escudos por dia, vamos supor, e eu lembro perfeitamente que isso dava para eu lanchar, sobravam 20 escudos todos os dias, que ao fim de semana davam 100 escudos extra. Está-nos a fazer saudades com esta escuda, não se pode dizer isto, isto é saudosismo, não é? Não, eu gosto muito do euro, e acho bem que estejamos no euro, apesar de tudo. Portanto, e lá está, é preciso percebermos isso e fazermos isso. E tal como uma colega falou há pouco, antigamente as pessoas tinham tudo, queriam tudo, é assim, tudo bem, eu posso ter dinheiro para comprar 2 relógios, mas se calhar é melhor só comprar um, porque um chega-me, e depois, se não vier a precisar daquele dinheiro, quem sabe, daqui a 10 anos compro outro. Isto nas coisas não essenciais. Agora, as pessoas, para além do essencial, ainda se sobrecarregavam com despesas enormes e lá está, mesmo no limite, ou seja, se ganho 600, é 600 que eu vou gastar, mas se for um pneu ao carro não há dinheiro para mudar o pneu e as pessoas têm de pensar nisso, isso é muito importante e tanto das famílias aos políticos, okay, pá, e 90% das pessoas não pensaram. Mas agora, houve uma grande facilidade, Pedro. Houve grandes facilidades que foram quase que empurradas às pessoas. Claro, as cartas dos bancos, gasto, tudo isso. Mas repara, não é por ser fácil que nós devemos gastar. Por exemplo, isto um exemplo, como sabe, nós temos um projeto, eu e um amigo na área do ciclismo, e as pessoas às vezes dizem-nos assim, vocês gastam imenso dinheiro nas bicicletas, se calhar ainda podia gastar muito mais. E se calhar comparado a outros não gasto nada. Não é? E muitas vezes eu até penso, olha, gostava de ter este selim, gostava de comprar este par de pneus, mas não vou gastar aquele dinheiro assim só para dar cá aquela palha, deixa estes acabar, quando estes acabarem eu compro outros, quando este selim se gastar eu compro outros. Os meus convidados é tudo gente muito responsável, mas daqui a bocadinho eu vou baralhar isto tudo. Isso aí é mal, é falta de responsabilidade da maioria das pessoas. Se me permites, eu resumia isso. Era aquela questão que eu punha no início, a questão da educação e a questão da formação. Nós fomos educados. A família do nosso tempo é que era bom, pelo amor de Deus. Não vou dizer isso. Não, a educação começava aí a poupança, os filhos estavam perfeitamente integrados na família, independentemente do status. Mas tinha a noção que era a poupança. A poupança há uns anos, esta parte desapareceu. Não há essa noção para a maioria dos jovens. E no meu tempo eu verificava isso perfeitamente. Eu lembro de ser miúdo, ir para a escola e se calhar os meus colegas já tinham sapatilhas, pronto, de uma marca... Daquelas das marcas caras. Exato, isso justifica-se um miúdo com 8 anos, que vai estragar as sapatilhas todas a jogar à bola, levar umas... Eu lembro que as primeiras sapatilhas de marca que comprei foi precisamente com poupança de dinheiro que me foram dando e comprei-as pai com 12 ou 13 anos. Lembro perfeitamente o modelo e tudo e sei bem as sapatilhas que comprei. Hoje em dia não é preciso ter essa idade, ou hoje em dia, ou pelo menos há um ano atrás, estas coisas de facto é um bocado isso, não é, Fernanda? Infelizmente não... Como é que tu vês, diz lá, e até porque se tiverem opiniões opostas eu acho muito mais interessante. Infelizmente os meus pais eram, e principalmente a minha mãe, era muito poupada, mas eu não era nada
mas mesmo nada igual à minha mãe. Se ela me dava, como tu dizes, 100 escudos, eu gastava 100 escudos. Se me dava 150 escudos, eu gastava 150 escudos. Eu só comecei a ter noção do quão importante é o dinheiro quando eu comecei a ganhar. Aí é que está. Só a partir do momento em que eu comecei a ganhar, eu comecei a ver, se calhar as coisas não podem ser assim, não são assim tão simples, de como nós recebermos 100 euros e gastamos 100 euros e depois precisamos de comprar uma coisa que é importante e não o temos. Eu só aprendi mesmo o valor, a importância do dinheiro e o valor da poupança quando comecei a trabalhar, porque até lá tinha tudo, como digo, de mão beijada. Eu tinha tudo. Os meus pais, se eu queria umas calças de marca, eles davam umas calças de marca. Se eu queria umas sapatilhas... Fernanda, situa-me só uma coisa. Estamos a falar de que época? Porque estas coisas nos últimos anos, isto mudou radicalmente. Completamente. Eu lembro-me... Estás-me a falar há quantos anos atrás? 3, 4, 5 anos? Mais, se calhar. Eu andava... eu comecei a usar... Eu lembro-me de começar a usar mesmo roupas de marca quando andava no 9º ano. No 9º ano, 8º, por aí. Eu via todos os meus colegas com esse tipo de roupa. Toda a gente, a tua idade, tens 20 e quantos? 24. 24 anos. Exatamente. A milênio foi quando nós... Sem completamente estas coisas todas. Eu lembro-me de ver os meus colegas que tinham e eu também queria ter. E por acaso os meus pais ofereceram-me. Se calhar agora não o deveriam ter feito, porque eu fui muito mimada nesse aspecto. E quando fui para a Suíça foi um choque muito grande para mim, porque estava habituada a ter todos os meus pais, ter aquele acompanhamento, tinha tudo de mão beijada, e quando cheguei lá, uma realidade completamente diferente, que me fez crescer muito mesmo. Também, na minha opinião, é importante, e há pouco estavam a falar da intermissão dos pais na vida, e assim os pais acho que devem ser preocupados, mas não ser demasiado interventivos, porque assim, eu chocava-me quando andava na faculdade ver alguém a se inscrever à faculdade com os pais. Por amor de Deus, eu tinha vergonha, se aos 18 anos, aos 19 anos, fosse que os meus pais ajudarem-me a preencher um papel para me inscrever na faculdade. Vamos já continuar aqui no Em Foco a falar das questões que ligam a juventude ao país. Nesta primeira parte estivemos aqui basicamente a falar dos jovens, da política, das relações com a família tão importantes. Na segunda parte do Em Foco, espero por nós que vimos já, vamos falar da questão do emprego, a questão fulcral para todos, os mais jovens e os menos jovens. Até já no Em Foco.